dia, está no ar o Então Tá, o programa que sempre conversa com gente que faz. Para a gente falar um pouco sobre medicina, mais uma vez, na semana passada, a gente também recebeu aqui um médico e hoje trazemos mais uma vez um médico para neurocirurgião, doutor Luiz Rodolfo Carneiro. Doutor, fale um pouco sobre o senhor e a sua vida, a sua trajetória. Bom, meu amigo, é muito bom estar aqui com você, agradecer pelo convite, dar o bom dia a todos os ouvintes e dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui com você, porque você é uma pessoa também que faz parte da minha vida, né? Afinal de contas, nossos pais, muito amigos, né? Foram sócios, inclusive, e como estávamos relembrando agora, muitas histórias que para mim se tornaram inesquecíveis. Sou daqui de Santarém, nascido aqui no Hospital Sagrada Família em 1971. Fui para Belém fazer medicina e quando terminei a faculdade fui para São Paulo me especializar. Voltei em 2003 e de 2003 até agora estou aqui como neurocirurgião do municipal, hoje em dia do regional. Nós temos o nosso serviço de residência lá, né? Tenho o Eric Gênigues, que é meu amigo também de infância, como sócio, parceiro, amigo. Então, eu fico muito feliz e grato pela oportunidade que eu tive, que estou tendo, de contribuir com a nossa terra, com Santarém e toda a sociedade. É muito importante isso. O doutor Luiz é daquela leva que foi e voltou, né? Hoje o ensino superior está muito mais democratizado. As pessoas hoje não precisam necessariamente sair daqui para cumprir a sua trajetória escolar. Mas até na sua época, os alunos tinham que sair e ir a Belém para se formar e tal. E foi também daquele time que foi e voltou para contribuir com a saúde aqui de Santarém, da região oeste do Pará. E assim, hoje a gente pode perceber que, passados esses anos, já estão com 40 e quantos anos? Eu? Sim. 54. 54 anos, né? Olha só. Já é um tempo considerável, né? Já é um tempo considerável. Cirurgião já estabelecido na cidade, com uma projeção muito grande, né? Muitos trabalhos realizados. E do final até quero fazer aqui um depoimento sobre o Dr. Luiz, que assim é muito importante isso. E assim, quais são os desafios dessa sua profissão tão importante? Meu amigo, inicialmente eu gostaria de salientar que quando eu voltei para cá, nós já tínhamos uma neurocirurgia bem praticada pelo Eric, né? Então não foi tão difícil para minha pessoa dar continuidade a isso. Então nós nos entendemos sempre muito bem e com relação a condutas e cirurgias, nós nunca tivemos problemas, graças a Deus. O que eu acho é que assim, Santarém melhorou bastante com relação a essa nossa possibilidade de propiciar cada vez mais cirurgias de alta complexidade para a população, principalmente com a abertura do hospital regional. Quando o regional foi inaugurado, nós tivemos um salto de qualidade absurdo na cidade. Nós tivemos a oportunidade de realizar cirurgias que praticamente nós não conseguíamos no municipal. Isso é bom falar que no municipal nós conseguimos fazer muita coisa antigamente. Óbvio que por várias questões, principalmente pela menor quantidade de pacientes doentes, e hoje nós temos uma quantidade absurda, né? Por vários fatores, não só por causa da questão da saúde, né? Mas por vários fatores externos, como o aumento da nossa cidade, o aumento populacional, aumento da quantidade de veículos automotores, moto principalmente, que hoje em dia, aliás, hoje em dia não, há muito tempo é um dos principais fatores a causa de acidentes e que você tem muito paciente, não só da parte neurológica, como da parte ortopédica, da parte da cirurgia geral. Então,
realmente você tem um aumento da população ultimamente. E nós fizemos um trabalho, inclusive em 2007, onde nós chegamos a mapear mais ou menos na cidade, onde nós tínhamos mais problemas com relação a essa questão dos acidentes. Então, assim, o que eu vejo é que realmente a saúde melhorou, a questão assistencial melhorou, mas hoje em dia, pelo aumento da população e de todas essas doenças advindas, hoje em dia nós começamos a atravancar de novo. E isso precisa ser melhorado. Sim, isso, o senhor falou na questão dos acidentes de moto, isso representa um peso muito grande para a saúde pública do município, né? Que não é somente Santarém, é no Brasil todo. A gente vê as reportagens aí, os problemas se multiplicam quando se fala em acidentes envolvendo motos. Esse é um dos maiores problemas que o senhor consegue verificar dentro da sua área, que é justamente você podia falar um pouco sobre o que trata o neurocirurgião? Olha, Emmanuel, na realidade, a questão da moto não é só na área da neurocirurgia, como eu falei ainda agora. Nós temos as outras especialidades envolvidas, inclusive até mais ortopedia, inclusive. Porque, infelizmente, na moto, o para-choque é o anteparo, é a própria pessoa. Então, assim, é muito comum você ver num acidente a pessoa que tem não só uma fratura de crânio, como uma fratura de face, uma fratura dos membros, entendeu? De coluna. Então, assim, é uma gama muito grande de doenças, entendeu? Que podem acarretar num tempo de permanência maior, entendeu? No hospital. Você também pode levar pessoas que têm... Vai ficar com uma deficiência definitiva, sim, entendeu? Devido ao acidente, entendeu? E além de toda essa carga que tem no serviço de saúde, você também tem uma carga maior no serviço previdenciário. Sim. Isso é uma coisa que realmente é complicado, não é muito simples para se resolver. E com relação à nossa área de abrangência, você tem toda essa situação dos traumas, de fraturas e tudo, e além do que também nós tratamos da parte do cérebro também, né? Quando você tem algum tipo de AVCH, AVC isquêmico, que podem ser cirúrgicos, ou malformações arteriovenosas, doenças no cérebro que às vezes tem necessidade de você fazer uma cirurgia, como tumores, aneurismas. Sim. Em relação ao AVC, já que o senhor tocou nesse assunto, o senhor acredita que ultimamente a quantidade de AVCs tem aumentado, AVC e infarto? Sim, a gente tem verificado isso, inclusive em pessoas mais jovens, né? O problema todo é que assim, nós temos um agravamento ultimamente dessa questão, principalmente da questão do estresse, né? Não só físico como emocional, entendeu? Uma carga maior de trabalho e outra coisa. Muitas das vezes a pessoa acaba negligenciando o próprio corpo, entendeu? Às vezes não se cuida como deve se cuidar. É muito comum, às vezes, você pegar uma pessoa jovem, entendeu? 20, 30 anos que infarta, ou que faz um AVC, por exemplo. Entendeu? Quando você vai ver, porque é hipertenso e não sabe, nunca verificou a pressão. É diabético e não sabe. É diabético e não sabe, entendeu? Então, assim, é muito importante você ter essa medicina preventiva. Hoje em dia, como você mesmo falou no início do programa, com o advindo dessa quantidade toda de cursos, tanto de medicina como de outras faculdades, nós temos um aumento muito grande também de médicos, do número de médicos. Então, isso eu acho que tem que ser também aproveitado para isso. Se você tem uma medicina preventiva, a ponta da pirâmide, a ponta do iceberg, fica cada vez menor. Então, você tem que ter um cuidado maior em controlar essas doenças que são debilitantes, entendeu? Para poder você tentar melhorar o que pode acontecer no teu futuro. O senhor acha que, por exemplo, que com o passar do tempo as pessoas têm sido mais precavidas? A gente sabe que, por exemplo, se você for levar em consideração anos passados, existe uma tendência as pessoas se cuidarem mais. Sim. Mas, por exemplo, entre os homens, o senhor acredita que os homens melhoraram em relação à prevenção? Olha, mais ou menos. Na realidade, eu acho que assim, o que acontece com
com os homens é que muitas vezes eles vão mais ou menos que obrigados pelas mulheres, entendeu? Verdade. O que a gente vê é que assim, as mulheres se cuidam muito mais do que os Muito homens. mais. Entendeu? Então, E por assim, consequência vivem muito mais. exatamente. Então, isso tudo, logicamente, que é consequência do cuidado que tem. Óbvio que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso, né, a esse tipo de informação e também acesso a ter um cuidado maior. Mas, assim, é mais difícil você ver um homem, por exemplo, ir sozinho no consultório para fazer uma consulta porque está sentindo alguma coisa do que a mulher. É muito, a população feminina se cuida muito. Cuida E muito dizem mais. até que é o seguinte, que quando o homem vai no consultório com a mulher, diz que quem responde é ela, né? Porque existe uma tendência natural do homem dar uma camuflada na real situação, né? Não é uma tendência natural, eles normalmente camuflam mesmo, entendeu? E aí é engraçado, porque às vezes o cara está falando e a mulher fica por trás. Dizendo que não, que é... Então, assim, tanto é que às vezes, muitas das vezes, quando o paciente entra no consultório, eu já dou uma brincada para quebrar o gelo, entendeu? E aí eu peço para ele falar o que ele está sentindo. Quando ele termina de falar, quando ele vai acompanhado, eu peço para a mulher contar. Para falar a verdade. Normalmente ela fala, doutor, não é bem assim, aí vai, entendeu? Então, assim, mas é importante, quando você vai no médico, é importante você relatar o que você sente. Porque, assim, é muito comum o paciente entrar no consultório e ele não ter... Não é que ele não tem muita paciência, mas eu não sei, às vezes o paciente ele quer chegar já com um diagnóstico para ti. Sabe, eu vim aqui porque eu tive um AVC, eu quero que você veja meu exame. Eu digo, não, calma. Não é assim, vamos conversar, me fala o que aconteceu, para eu tentar entender. Que às vezes não é um derrame. Sim. Entendeu? Às vezes eu já peguei paciente que veio com o diagnóstico de derrame, mas na verdade o paciente tinha uma crise convulsiva. Entendeu? Então, assim, é importante você relatar, você falar a história, né? Conversar. Porque muitas vezes também o cara já fez uma verificação no Google, né? Sim, o Dr. Google é sensacional. Muita gente já chega com diagnóstico baseado nisso. Assim, eu acho que pesquisar na internet, eu não vejo problema nenhum, entendeu? Inclusive, é interessante quando a pessoa vai conversar com você, ela já tem uma noção. Mas aí é a hora dela tirar a dúvida, perguntar para você. Às vezes, a gente não sabe tudo, né, meu irmão? Mas a maioria das coisas a gente consegue tirar a dúvida, consegue explicar a situação. Com certeza. Quando você vai para uma internet ou para uma IA que seja, por melhor que seja, por mais didático que seja, às vezes você não consegue tirar todas as dúvidas. Sim. Entendeu? Sim. Então, por isso que é interessante, na hora da consulta, tem dúvida? Pergunte. Essa humanização da medicina, né? Esse contato entre o paciente e o médico dá uma condição especial para que ele tenha o melhor diagnóstico. Isso é muito importante. Com certeza, não tenho dúvida. Doutor, daqui a pouquinho eu queria fazer algumas perguntas até de caráter pessoal, para saber, eu sei já que o senhor gosta de rock and roll, né? Pô, gosto. Obrigado, né? Então daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Outubro na Gazin é 10. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Não fique de fora e descomplique com a Gazin. TV 50 polegadas Samsung Crystal Smart 4K 12 de 244,90. Galaxy A16 128 GB 12 de 109,90. Caixa de som JBL Boombox 3 180 watts 12 de 239,90. Ofertas que cabem no seu bolso com condições fáceis e preço nota 10. É na Gazin, tá imperdível. A maior promoção de tintas da cidade chegou com tudo. É o Pinta Santarém do Armazém da Construção. Toda a seção de tintas com descontos super especiais tem tinta esmalte, tinta acrílica, verniz, selador, massa corrida e acessórios em geral. Tudo com descontos super especiais. Quer pintar? Pinta no Armazém e mude as cores da sua vida. É toda a seção de tintas com descontos super especiais. Armazém da Construção. Vem que tem!
Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. Dia 19 tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5.000 no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro. Edição 1x10 ou 3x20. Ainda tem 10 prêmios de R$300 nos giros e mais de 20.000 em prêmios instantâneos. Só na raspadinha. No Raspou, Achou, Ganhou. Você ganha na hora. Nos prêmios principais tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5.000 no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro prêmio. Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. 1x10 ou 3x20. Agora a Essencial está ainda mais perto do seu lar. Aqui você encontra sanduicheira, mixer 3 em 1, air fry, cafeteira elétrica e grill 2 em 1. Produtos que fazem parte da sua rotina e com condições de pagamento especiais. Da Essencial para o seu lar. Produtos que cuidam de você e da sua família. Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que está acontecendo aí no mundão. Ver a verdade do Brasil todo. Eu gosto de ficar bem informada, né? Para mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Bom, nesse segundo bloco a gente continua falando, no segundo bloco do primeiro bloco, né? A segunda parte do primeiro bloco, conversando com o doutor Luiz Rodolfo Carneiro, para falar um pouco sobre a especialidade dele, sobre a atividade dele de neurocirurgião e também para a gente conhecer um pouco mais sobre uma atividade dele, que ele é diretor da Unimed Oeste do Pará, e que a Unimed recentemente inaugurou um hospital que de cara passou a ser referência aqui para a região. Não somente na região oeste, mas também na sudoeste do estado do Pará, dando uma condição especial para que, ou através do rio, ou através das duas rodovias, tanto a estadual 370 quanto a BR-163, possam chegar até Santarém para socorrer, o que é muito importante na saúde pública e também na saúde particular. E aí sim, que momento é esse da Unimed ao inaugurar esse hospital que tem sido uma alternativa interessante, as pessoas dizem, para a saúde, não somente a saúde particular, mas também pública de Santarém? Olha, assim, falar sobre esse hospital é difícil e ao mesmo tempo muito fácil. Porque, assim, a partir do momento que foi idealizado o hospital, basicamente ele foi idealizado porque o nosso hospital atual ficou pequeno, muito pequeno. O plano da Unimed cresceu bastante, entendeu? E aí nós começamos a ter dificuldade até em marcar cirurgias, entendeu? Internar paciente. Às vezes o paciente que é apartamento e só tinha enfermaria, então tudo isso cria uma confusão. Então depois de muito debate, muito arrojo do nosso presidente, Alberto Tolentino, nós decidimos que iríamos construir o hospital. E ele começou a tomar forma nos projetos e no dia 16 de janeiro de 2020, foi batido o martelo para iniciar a construção. É um hospital grande, que foi tomando forma de acordo com no tempo da construção. E foi aumentando e realmente virou uma coisa maior do que nós tínhamos planejado. Um grande problema que nós tivemos foi por causa da pandemia, né? Sim. Então, na pandemia tudo mudou, preço, aumentou tudo, dificuldade com mão de obra, entendeu? Então, assim, foi realmente um Deus nos acuda. E, depois da pandemia, veio a questão financeira, porque não é barato construir um hospital. Então, nós tivemos muita dificuldade, mas sempre com a certeza de que ia dar certo. E eu espero que dê muito certo, meu amigo, porque assim como eu te falei que o regional foi um divisor de águas para a saúde de Santarém, o hospital da Unimed, eu tenho certeza que vai ser também. Porque é um hospital que vai propiciar a qualquer equipe de cirurgia a fazer o que quiser ali naquele hospital. Provavelmente vai ser o primeiro hospital dessa região que vai dispor
de vários equipamentos e várias salas de cirurgias com condições de você ter uma cirurgia de alta complexidade com muita tranquilidade e certeza. Teremos inicialmente 10 leitos de UTI adulto. Serão mais 10 da unidade coronariana, porque vai ter cirurgia cardíaca no Hospital da Unimed. Já tem no hospital pequeno, no hospital antigo, no novo vai continuar a cirurgia cardíaca. Nós temos uma hemodinâmica, um aparelho de hemodinâmica em 3D, que não deixa a desejar nada a qualquer aparelho da região sul. Então, assim, o hospital, ele está muito bonito. É um hospital que vai, tenho certeza, encher os olhos do usuário. Sim, isso é importante porque não somente o prédio, né, que é um prédio imponente por si só, equipamentos modernos, como já foi falado, e tem material humano para trabalhar, né? Com certeza. Numa situação bem diferente de 20 anos atrás, que as pessoas falavam da carência que Santarém tinha em relação a médicos, as pessoas que quisessem vir para cá, e hoje Santarém parece não, tenho certeza, já atua como centro captador de bons profissionais, né? Não tenho Muitas pessoas querendo vir para cá pela qualidade de vida que a cidade oferece. Perfeitamente. Uma cidade de médio porte, que dá a condição a quem chega aqui aproveitar um pouco da vida por uma série de razões. Mas para falar sobre curtir a vida... Só para lembrar rapidinho que tu me falaste de 20 anos atrás, eu vou um pouco mais longe. E tu sabe disso. Há 40 anos atrás, diziam que os melhores médicos de Santarém eram Varig, VASP e Transbrasil. E o aeroporto de Santarém. Tá entendendo? Então, assim, para ver como houve uma mudança muito grande. Hoje em dia, ninguém precisa sair daqui para fazer uma cirurgia de maior complexidade. É verdade. Entendeu? Isso é fato. Mas aproveitando essa característica da cidade, o que é que faz o doutor Luiz? Eu tenho até dificuldade para procurar o nome, porque, na verdade, como eu conheço o Luiz Rodolfo, que o Luiz Rodolfo é o pai dele, né? É o Luizinho, que quando era moleque era Luizinho. Eu tô achando estranho me chamar também de doutor Luiz, eu tô achando, mas tudo bem, vai. É verdade. Então, o que é que faz no final de semana, por exemplo? Ah, meu amigo, olha, a principal coisa que me fez voltar para Santarém, óbvio que além da família, né, e os amigos que aqui eu tenho, cara, são as praias, os encantos que essa cidade tem. É verdade. Então, assim, eu procuro sempre estar no final de semana que eu não estou trabalhando, que eu não estou de sobreaviso, eu sempre procuro fazer alguma coisa. Então, basicamente, eu gosto muito de ir para o Carapanari. Nós temos um local lá que no final de semana para ficar, ou então às vezes a gente vai para a praia, sai de lancha, entendeu? Ou então a gente se reúne muitas das vezes lá com o Saulo, que é irmão nosso também, amigo, entendeu? Então, assim, realmente eu tento aproveitar ao máximo o que Santarém propicia pra gente. É porque aquela velha história, né? É aquela frase que todo mundo fala, eu moro onde você tira férias. É verdade. Não é bem isso, mas... É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, porque também, como a gente mora aqui, às vezes o que o pessoal acha bonito, a gente não acha tão bonito. Por exemplo, o pessoal vem muito pra cá pra ver Alter do Chão, pra ir pra Alter do Chão. Eu já prefiro Arapiuns, por exemplo, do que Alter do Chão. Você também. Verdade. É um rio, atualmente é um rio mais limpo, mais bonito, entendeu? Não estou falando que o Tapajós não é. Eu sou apaixonado pelo Tapajós, mas você tem outras coisas que você consegue fazer. Temos o Maguari, Cajutuba, lá na Floresta Nacional do Tapajós, Aramanaí, ou seja, nós temos praias maravilhosas. Então, assim, se você quiser, meu amigo, você sabe disso, temos um ano inteiro de praia aí para brincar. E esse certamente essa é uma das razões que está fazendo com que as pessoas venham para cá, né? Com certeza. Para aproveitar essa condição especial que uma cidade dessa ainda, eu diria, de estilo provinciano, consegue proporcionar. E assim, nós fizemos ultimamente um evento, né? Daí no final do evento, eu te contei lá pelo evento, né? E, naquele momento, aqui na Praça das Flores, sim, o tema daquele evento foi rock and roll. Eu te descobri roqueiro. Meu amigo. Como é que é essa história? Rapaz, é o seguinte, na realidade, como tu falaste, meu pai, o Luizão, ele era
eu Cantor. sempre achei um Sempre exímio cantor, sempre né? foi cantor. Ele tinha uma voz maravilhosa e eu sempre gostei muito de né? música, né? Ainda, Tem. vivo ainda. É vivo. Eu sempre gostei muito de música, então assim, e eu tenho essa, comigo, eu marco muito as coisas da minha vida, eu relaciono muito a música. Então, quando eu era moleque, lógico, né? Meu pai escutava Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, e eu não tinha muita paciência para escutar isso, mas eu gostava, eu escutava ele cantando. Só que, poxa, eu fui apresentado por algumas bandas que, aí essas bandas realmente mexeram comigo. Por exemplo, Tin Lizzy, Iron Maiden, Scorpions, entendeu? E nessa fui pro Pink Floyd, que pra mim é a melhor banda de todos os tempos, entendeu? E aí eu comecei essa busca pela questão musical. Assim, conheço muita música do que eu gosto, lógico, né? Lógico que tem algumas bandas, outros estilos musicais, talvez eu não goste muito. Mas, pelo fato dessa... Nossa, a década de 70, né, com relação ao rock, foi tão sensacional. Então, assim, só que na década de 70 eu tinha... Em 80 eu tinha 9 anos, né? Era muito moleque. Mas, poxa, quando o Iron Maiden lançou Powerslave, o Scorpions lançou Love at First Sting, Black Sabbath, entendeu? Deep Purple, Tin Lizzy, quando eles lançaram o Live in Tokyo. Então, assim, esses discos me puxaram, entendeu? E junto com isso, cara, tu lembra muito bem disso, veio todo um movimento no Brasil de rock nacional, que assim, que foi sensacional. Então, cara, assim, basicamente eu tenho todos os CD do Pink Floyd, todos do Iron Maiden, todos do AC/DC, tenho todos do Legião Urbana, Paralamas de Sucesso, da década de 80 para cá. Traje a Rigor. Então, assim, essas bandas realmente mexeram comigo. Isso é uma coisa interessante, porque do ponto de vista da neurociência, você tem idade para você formar os seus gostos. Tanto o gosto gastronômico, como o gosto musical, como o gosto do que você faz, entendeu? Por isso que é difícil você ter uma pessoa com mais idade que curta, por exemplo, sushi. Porque quando era mais novo não existia. Não é da sua época, Isso, tá entendendo? Então, assim, e você tem uma tendência a sempre achar que as suas músicas são as melhores do que as atuais. Tem algumas músicas, por exemplo, que agridem os ouvidos, né? Que a pessoa que está com uma caixa de som, uma JBS, ela está ouvindo aquilo em voz alta, está achando que está abafando, mas os gostos são diferentes, né? Exatamente. E sabe que uma coisa que eu acho muito engraçado? Por exemplo, hoje em dia, óbvio que eu não estou aqui para criticar estilo musical nem nada, mas, por exemplo, hoje em dia você tem letras de músicas que são extremamente pornográficas, né? Sim. Mas na nossa época também tinha. Então, assim, verdade. Querendo ou não é que a nossa música era melhor, mas é que pra gente ela é mais palatável. São momentos diferentes. São momentos diferentes e o momento leva você a ter as lembranças. E essas lembranças que fazem a sua vida valer a pena. Beleza. Te agradeço, Luiz, pela tua participação aí. Falamos sobre medicina, mas também falamos sobre rock. Com certeza. Beleza? Pessoal, daqui rapidinho. Sim. O evento foi muito bom, excelente, cara. Aquela banda que fechou foi muito boa. Sensacional. Muito parabéns pelo evento. Maravilha. Meus parabéns. Maravilha. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem muito mais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A maior promoção de tintas da cidade chegou com tudo. É o Pinta Santarém do Armazém da Construção. Toda a seção de tintas com descontos super especiais tem tinta esmalte, tinta acrílica, verniz, selador, massa corrida e acessórios em geral. Tudo com descontos super especiais. Quer pintar? Pinta no Armazém e mude as cores da sua vida. É toda a seção de tintas com descontos super especiais. Armazém da Construção. Vem que tem! Agora a Essencial está ainda mais perto do seu lar. Aqui você encontra sanduicheira, mixer 3 em 1, air fry, cafeteira elétrica e grill 2 em 1.
Produtos que fazem parte da sua rotina e com condições de pagamento especiais. Da Essencial para o seu lar. Produtos que cuidam de você e da sua família. Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. Dia 19 tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5.000 no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro. Edição 1x10 ou 3x20. Ainda tem 10 prêmios de R$300 nos giros e mais de 20.000 em prêmios instantâneos. Só na raspadinha. No Raspou, Achou, Ganhou. Você ganha na hora. Nos prêmios principais tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5.000 no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro prêmio. Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. 1x10 ou 3x20. Outubro na Gazin é 10. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Não fique de fora e descomplique com a Gazin. Moto G05 128 GB, 12 de R$ 84,90. TV 58 polegadas Philips Google TV Smart 4K, 12 de R$ 249,90. TV 55 polegadas LG Smart 4K com comando de voz, 12 de R$ 259,90. TV 65 polegadas TCL QLED 4K Google TV, 12 de R$ 374,90. Roupeiro Caimum Movimento Lux, 15 de R$ 144,90. Ofertas que cabem no seu bolso, com condições fáceis e preço nota 10. É na Gazin, tá imperdível. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Já no segundo bloco do programa, para conversar dessa vez com Daniel Noel, ele é produtor executivo do Expo Favela Pará. Um evento que tem uma projeção nacional e que agora sendo setorizado, aqui pelo menos na região norte, no Pará, tem a coordenação dele. Daniel, como é que é? Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, né? Emmanuel é um grande amigo, é muito bom estar aqui com você e obrigado pela oportunidade. Beleza, Daniel, esse evento eu já conheço a sua articulação já de algum tempo, você tem trabalhado em alguns eventos em Santarém, participou, por exemplo, em um evento realizado recentemente, WTKIF, das Universidades Federais. Então já tem uma experiência muito grande na produção de grandes eventos aqui em Santarém, já utilizando o Centro de Convenções Sebastião Tapajós. E para esse evento, mais uma vez, vai acontecer naquele espaço. Como é que é você, na condição de produtor executivo, como é que é comandar uma equipe gigantesca para fazer com que seja um evento de sucesso? É importante ressaltar que durante muitos anos nós produtores de eventos sofremos com a falta de um centro de convenções aqui, né? Um centro de eventos. Então muitos eventos nacionais deixavam de vir para cá porque simplesmente a gente não tinha uma estrutura para receber uma quantidade massiva, né, de pessoas. E dessa vez eu estou muito feliz por ser de Santarém e poder trazer esse evento. Ele só é realizado nas capitais dos estados, então a gente aproveitou essa correria, esse fluxo gigante de cópia ali em Belém, até para justificar também e trazer esse evento para cá, para a gente beneficiar aqui as pessoas da região oeste, né? Muitos bons eventos acontecem em Belém, a gente sabe aí o tamanho que é o nosso estado, não tem como as pessoas de todas as partes do estado estarem em Belém para participar e vice-versa, né? O povo de lá. Então, a região, a gente tem assim potenciais empreendedores assim gigantescos, expositores. Eu queria te perguntar, qual é o propósito do evento, né? O que é que diz respeito ao Expo Favela? Sim, a cereja do bolo desse evento são os expositores, né, que a gente tem. A gente traz protagonistas de periferias, favelas, comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, que tenham algum tipo de negócio, que tem ali uma inovação, criatividade, e traz essas pessoas. Primeiro é feita uma seleção de um edital aí que a gente teve aí mais de 600 inscrições e a gente tem um grupo curador aí nacional que escolhe os 100 melhores. E aí, escolhidos esses 100 melhores, que são pessoas aqui da região, pessoas de Belém, de várias cidades aí do estado, a gente pega os 100 e traz para essa feira de empreendedorismo de periferias e favelas e a gente escolhe ali os 5 melhores. Esses 5 melhores, quando ele passa na etapa dos 100, ele já é um vitorioso, ele já venceu a primeira etapa da Expo. A segunda etapa é a etapa nacional, onde os 5 melhores de cada estado a gente leva para São Paulo, para a grande feira, né, a disputa nacional, e essa é a segunda fase. Ele venceu a segunda fase, ele vai estar entre os 10 melhores do Brasil. Esses 10 melhores, eles vão para um reality show,
e dentro desse reality show eles ganham a possibilidade de o primeiro lugar ganhar R$100 mil. Então ali ele já tem ali uma dinâmica ali muito legal, tem os mentores de cada empreendedor e é meio que estilo Shark Tank ali, onde eles são indagados, né, são provocados a cada vez mais crescerem e o que tiver o melhor desempenho ganha esses R$100 mil. E Santarém vai fazer parte desse circuito para que as pessoas possam conhecer as várias iniciativas, né, de pessoas que apostaram nos seus sonhos e que de alguma forma conseguem fazer prevalecer uma ideia que em algum momento pareceu original. É esse o ambiente que vocês estão incentivando a se revelar aqui em Santarém? Sim, é importante entender uma coisa sobre o empreendedorismo de periferia, né? O empreendedor de periferia, às vezes ele não conhece os termos que a gente conhece aqui do business, né? Tecnicamente falando. Mas ele é um empreendedor nato e que já produz muita coisa, ele já salvou a família dele ali. Ele é um empreendedor por sobrevivência. Depois ele descobre que existe essa palavra empreendedor. A Expo traz ele para uma régua para ensinar ele o que é pitch, né? Que é você falar, pescar, vender seu negócio ali num curto espaço de tempo. Mas outra coisa que a gente tem que quebrar o mito também é que favelas e periferias a extrema miséria. Para você ter uma ideia hoje, mano, foi feita uma pesquisa esse ano pela Data Favela, que a Data Favela é um instituto que até auxilia o IBGE com dados. Hoje no Brasil, em relação de consumo, as favelas e periferias já produzem mais de 300 bilhões de reais. Então, já é o PIB aí de um monte de países aí da América Latina, Peru, Paraguai, só o que é produzido nas áreas que as pessoas tendem a estereotipar, né? Então, o Celso Ataíde, que é o criador de todo esse projeto, ele costuma dizer que favela não é carência, favela é potência. Em determinado momento se viu ali a possibilidade. O que acontecia antes eu vim de periferia, vim de uma favela de Manaus, e lá a minha mentalidade era de ficar esperando a ajuda que vinha, doação de roupa, doação de brinquedo, doação de comida. A vida inteira eu vivia assim, muitas pessoas viveram a vida inteira assim. Então, se a gente produz 300 bilhões de reais por ano, tem alguma coisa aí que não está certa nessa distribuição. Então, você sai da periferia, sai da favela para ir no mercado e fazer as coisas e pega o dinheiro que você recebe, você não está circulando como deveria. Então, de muitos anos para cá, muitas ONGs, muitos institutos começaram a incentivar que as pessoas passassem a ser empreendedores, donos do seu próprio negócio, né? E aí, quando você muda a vida de uma pessoa no empreendedorismo, ela mesmo faz isso acontecer e você ajuda ela a acelerar, ela já muda o ecossistema dela ali, o pequeno ecossistema. Ela muda a vida dela, da família dela e começa a trazer os seus semelhantes para participar, ensinar e ele vai entrar no fluxo. Então, hoje a gente tem centenas de empresas que nasceram em periferias e hoje viraram franquias, né? A gente tem a Favela Vai Voando, que é uma empresa de passagens aéreas que quem é da periferia e da favela compra parcelado no boleto. Você vai pagando no boleto até ter na favela. E hoje são mais de 600 franquias nas favelas do Brasil. Então, você vai fazer uma multiplicação aí pelas pessoas que são impactadas. Esse impacto econômico tem mudado a vida das pessoas e a realidade das periferias também. Isso representa um ciclo virtuoso, né? Proporciona oportunidade, inclusão num ambiente que muitas vezes o que prevalece é a carência, né? Exatamente. É a precariedade. Noel, esse evento acontece nos dias 25 e 26? Nos dias 25 e 26, são 12 horas de evento por dia, né? De 10 horas da manhã até 10 horas da noite. E além de termos essas 100 mentes brilhantes ali expondo seus negócios, né? Suas startups, são de mais diversos nichos que você vai ter, muito artesanato, muita startup, como eu falei, vários tipos de negócio. Você que está um pouco assustado como isso funciona, você vai se surpreender assim de forma maravilhosa. E fora isso, a gente vai ter um palco acontecendo a cada 1 hora
debates, né, com pessoas da sociedade. Oficinas e painéis, né? Oficinas, painéis. A gente vai ter alguém da Turma da Mônica fazendo uma oficina para ilustradores aqui da região, ensinando como faz o quadrinho, trazendo aí essa vivência. A gente vai ter o rapper MV Bill, Ed Rock, que é do Racionais. Então, é uma ocupação muito grande. São mais de 180 convidados. Fora os 100 expositores, a gente tem mais de 180 convidados. Pois é, esse evento você acredita que ele vai atrair de pessoas que vêm de fora, mais ou menos quantas pessoas? Olha, a nossa média dos 2 últimos eventos é que a gente tem aí de 8 a 12 mil pessoas por dia nesse evento. E os formulários que a gente recebe, a gente consegue ter pessoas de toda a região do Pará, né? Obviamente que o centro, quando a gente faz lá em Belém, fica sendo em Belém e você começa a ver que, pulverizado, você tem gente de todos os lugares, de todas as regiões do Pará. Então, a gente está com quase 15 mil inscrições para esse evento. É muita gente. A gente tem gente, quando a gente começa a anunciar também os artistas, pessoas estão vindo já comprando passagem de barco para vir de Monte Alegre, Oriximiná, Juruti, gente de Medicilândia, a Nanindeu, a Belém, tem gente de todo o estado vindo para Santarém. Então você imagina, além do impacto econômico que um evento como esse gera para a cidade, né? Vocês falam em impacto econômico, vocês vão fazer alguma pesquisa que envolva esse levantamento socioeconômico de um evento como esse? Isso, a gente, em todos os nossos eventos, a gente pega amostragens para saber quanto foi negociado naquela feira, né? Quanto cada pessoa daquela vendeu. A gente vai ter uma área gourmet, onde vão ter pessoas, uma praça de alimentação, tudo que é negociado ali dentro, qualquer fechamento de negócio, e que a gente depois pesquisa esses expositores, a gente pega e depois a gente divulga os números do evento oficialmente. Quantas pessoas empregadas diretas e indiretamente, assim como quanto de venda eles fizeram naquele ambiente. Pô, legal. Isso vai dar uma condição especial, não somente para o evento, né, para se consolidar, né, e para convencimento da base, né, do Expo Favela, e mostrar um pouco da relevância que tem o interior do Pará. Um fato curioso é que isso acontece em todos os estados. Então, se a gente tem 100 expositores em cada estado, são 2.700 empreendedores todos os anos sendo acelerado, tendo mentoria, preparando eles para o evento. E no ano passado aconteceu algo muito legal. A Apex Brasil nos convidou como CUFA, né, e Expo Favela, para levar 5 empreendedores de periferias da Expo Favela para o Web Summit, né, que é o maior evento de inovação do mundo, lá em Portugal. E desses 5 tivemos um paraense, o professor Raimundo Xavier, de Belém, para você ver o que tem acontecido, né, como tem mudado a vida das pessoas. E ele já voltou de lá com vários e-mails trocados e já fechando o negócio com empresas da Europa. Olha só que boa notícia. Bom, olha só, no próximo bloco quem vai falar é uma colega tua de trabalho, né? Sim, ela é uma das nossas convidadas, Railane Neres. Railane Neres. Oh, Jesus. Railane Neres. Railana Neres. Daqui a pouco o papo é com ela para estender um pouco mais sobre Expo Favela Pará. Daqui a pouco, depois do intervalo começar. Muito obrigado pela tua participação, viu? Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado. Esse espaço que você está abrindo vai fazer com que mais pessoas fiquem instigadas e curiosas para ir lá ver o que vai acontecer naqueles 2 dias. Tá bom. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. Dia 19 tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5 mil no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro. Edição 1x10 ou 3x20. Ainda tem 10 prêmios de R$300 nos giros e mais de 20 mil em prêmios instantâneos. Só na raspadinha. No Raspou, Achou, Ganhou. Você ganha na hora. Nos prêmios principais tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5 mil no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro prêmio. Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. 1x10 ou 3x20. Agora a Essencial está ainda mais perto do seu lar. Aqui você encontra sanduicheira, mixer 3 em 1, air fry, cafeteira elétrica e grill 2 em 1. Produtos que fazem parte da sua rotina e com condições de pagamento especiais. Da Essencial para o seu lar. Produtos que cuidam de você e da sua família.
A maior promoção de tintas da cidade chegou com tudo. É o Pinta Santarém do Armazém da Construção. Toda a seção de tintas com descontos super especiais tem tinta esmalte, tinta acrílica, verniz, selador, massa corrida e acessórios em geral. Tudo com descontos super especiais. Quer pintar? Pinta no Armazém e mude as cores da sua vida. É toda a seção de tintas com descontos super especiais. Armazém da Construção. Vem que tem. Outubro na Gazin é 10. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Não fique de fora e descomplique com a Gazin. TV 50 polegadas Samsung Cristal Smart 4K 12 de 244,90. Galaxy A16 128 GB 12 de 109,90. Caixa de som JBL Boombox 3 180 watts 12 de 239,90. Ofertas que cabem no seu bolso com condições fáceis e preço nota 10. É na Gazin. Tá imperdível. Nós estamos juntos na denúncia. Perdeu, já era. Na indignação. Muito lotado, pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band pra te atender da melhor forma possível. Pra defender você. Com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial pra todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas. Vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde, a gente está junto. Brasil, gente, você pode contar. E agora, no segundo bloco, para conversar com a Railana Neres, ela que é pesquisadora e mestranda da UFOPA, para falar um pouco sobre a sua participação nesse evento tão importante que é a Expo Favela Pará, um evento que está trazendo muita gente para Santarém e o que é melhor, vai aproveitar os talentos, né, que estão por aqui pela região, né, que precisam ser revelados, entre eles você que está vindo de Itaituba. Como é que é essa oportunidade dentro de um evento tão importante quanto esse? Então, Emanuel, obrigada pela oportunidade. Sou natural de Itaituba, mas estou a Santarém há muito tempo, né? Vim para estudar na universidade pública justamente porque lá não tinha, e então fiquei. E eu sempre, né, falo que o Amazônia Paraense, o interior da Amazônia, é um local que tem muitos intelectuais, muitas pessoas criativas, muitos empreendedores, assim, pensantes, mentes pensantes, mas que pela questão regional, pelo afastamento territorial que a gente tem das outras regiões, do centro do Brasil, são pessoas que às vezes ficam sem visibilidade, né? Então a Expo Favela, ela vem ser esse evento que potencializa nossas vozes, né? Que abre esse espaço para pessoas que estão aqui no interior da Amazônia, tecendo os seus saberes, tendo os seus conhecimentos, que nem sempre são vindos da universidade, né? Sim, sim. É um conhecimento ancestral, é um conhecimento vindo do território, é um conhecimento que fala sobre justiça climática, ensina sobre modos de conservar o meio ambiente e que, embora estejamos aqui fazendo muitas formas de resistência, essas vozes, elas são pouco ouvidas no resto do mundo, né? E aí, considerando a projeção do Expo Favela, que tem, né, tanto regional quanto a nível nacional e até internacional, é um momento, assim, não só para a gente tá ali para ouvir as pessoas e conhecer os empreendimentos que vão estar se expondo, mas também para fazer essa conexão, né, para a gente se conhecer, saber quem está falando sobre determinado assunto, sobre outra pauta, né, para fazer esse intercâmbio, esse networking, né? É verdade, isso é muito importante porque, em primeiro lugar, que a gente já não se esconde mais, né? O mundo ficou tão moderno, tão globalizado, que a gente tem a oportunidade hoje de se conectar com as pessoas mais distantes e levar os nossos saberes, que muitas vezes as pessoas têm uma secura por entender como é que nós vivemos, de que forma nós lidamos com o nosso ambiente, né? Esses saberes, como você falou, ancestrais, que talvez seja essa a importância de tudo aquilo que nós acumulamos vivendo aqui, né? Com toda essa riqueza cultural que nós temos, entre outras coisas.
Em relação ao evento, qual o seu tema? Que tema você vai abordar? Falar sobre reconhecimento e proteção de territórios, né, com esse viés de justiça climática, como que a proteção de território e a proteção dos recursos naturais, ela é um caminho para que a gente também proteja a floresta e, por consequência, por reflexo, também faça a justiça climática, né? Então, vou estar ali ao lado de outras mulheres e homens potentes, assim, especialistas no assunto. E o que é especialista no assunto? Não estou nem falando de diploma acadêmico, eu estou falando de quem está com o pé no chão, quem está na linha de frente da defesa dos territórios e que tem muito para ensinar para a gente, né? E aí, talvez o grande diferencial de fazer o evento no interior da Amazônia, ou na Amazônia de modo geral, é ver que cada região vai ter seu diferencial, né? Por exemplo, no Sudeste vai falar das favelas ali mais do Rio de Janeiro, de São Paulo, naquela perspectiva muito de lá, mas aqui a gente também pode considerar, e aí não no sentido pejorativo da coisa, mas a Amazônia, né, ela é a periferia do mundo, no sentido de ser um local marginalizado globalmente. Sim, claro. Marginalizado, mas é que, obviamente, existem grandes potenciais, inclusive nós somos a resposta para a crise climática que está instalada, né? Nós somos as populações que mais preservam a natureza, né, no mundo inteiro. Então, o diferencial de fazer o Expo Favela aqui é ver que a gente pode falar de empreendedorismo, né? Que a gente pode ter um local para trocar essas intelectualidades e saberes, mas também para a gente entender em rede, tecendo, né, conexões, que a nossa forma de organização, de resistência, de falar sobre saberes é outra, é autêntica, é muito a partir, né, da nossa cultura. É verdade. E a COP30, ela dá uma condição especial para nós, enquanto amazônida, né? Porque ela acentua os nossos saberes, as nossas dificuldades, né, que são enfrentadas pelo mundo todo. Mas também evidencia aquilo que você falou, essa discriminação em relação à nossa região, né? Existe uma discriminação, mas ao mesmo tempo nós somos os detentores dessa condição especial que vai fazer que o mundo se volte para cá para conhecer um pouco da nossa realidade. E dentro disso, o que é que você acredita aqui na sua região, lá em Itaituba e arredores, o que é que de importante vocês têm para revelar dentro dessa perspectiva? Primeiro, a gente tem, e aí eu falo aqui, peço licença inclusive, ao povo Munduruku, né, que se a gente tem áreas preservadas, a gente tem que falar sobre a estratégia de resistência e de luta do povo indígena Munduruku, né? Nós temos grandes empreendedores, nós temos grandes criadores, nós temos grandes intelectuais, né? Pessoas que estão nos espaços públicos, pessoas que conseguiram estar nos espaços de poder, mas como tu falaste, assim, são pessoas que estão à margem do reconhecimento e da ocupação desses espaços que eu tenho te falado, né? Então, conectando o meu painel, que é sobre proteção de territórios, e aí, como tu falaste, assim, da COP30, muitas das pessoas que estão, inclusive, nesse painel, né, eu também, nós vamos estar na COP30 e pensar também que a COP30 em Belém, né, de 10 a 21 de novembro, ela é um evento formal, que dá entrada a grandes líderes mundiais e a pessoas selecionadas, mas Belém, de modo geral, vai estar respirando debates sobre clima. Então, a COP30 não vai ser só a convenção das partes da ONU, ela vai ser também todos os eventos paralelos, né? Então, aí a gente vai ter a Cúpula dos Povos, a gente vai ter a COP do Povo, que é onde as pessoas que detêm desse conhecimento tradicional, desse saber ancestral, vão estar em grande parte, inclusive pessoas que vão estar dividindo o painel comigo, né? Isso tudo você vai aplicar, essa troca de conhecimentos, você aplica aqui no Expo Favela, que eu acho que tudo, de alguma forma, se mistura e contribui para que a discussão seja ainda mais bem abalizada, né? Porque nós precisamos entender onde a gente vive e o que nós podemos contribuir para mudar, de repente, algumas situações adversas. Exatamente. Então, a gente até pode considerar, porque assim, vamos ter vários painéis, né? Alguns que falam sobre o lugar da mulher
negra, né, nos espaços, vai ter esse que fala sobre territórios. Então, a gente até pode considerar que a Expo Favela pode ser uma forma de preparação e articulação para a COP30, né? Então, exatamente. Tudo está interligado. E aí, o grande up, digamos assim, é que o debate, por estar acontecendo em Santarém, no Baixo Amazonas, dá para a gente, talvez, aquele auto-reconhecimento de que os nossos debates e o nosso conhecimento e as nossas demandas aqui, elas são muito únicas, né? E que elas não são iguais, por exemplo, às de Belém do Pará, que é a capital. Sim. Então, na medida que eu estou debatendo aqui no Baixo Amazonas com as irmãs que falam sobre isso e que estão mais à linha de frente do que eu, né? A Margarete do CITA, a Miriane da Fox, a gente também está se articulando para quando chega em Belém, a gente entender que as nossas demandas, assim, elas são diferentes, autênticas, portanto, precisam pensar é necessário se pensar políticas públicas específicas, né, para as demandas dos povos do Baixo Amazonas. Então, é mais ou menos isso. Não, é legal. É legal também que a gente consiga valorizar aquilo que nós temos como importante para nós, né? Porque, por exemplo, algumas pautas, quando a gente ouve em Belém, por exemplo, a gente dá um valor muito grande porque a mídia bate consistentemente, né? Uhum. E isso não quer dizer que as nossas não sejam tão importantes quanto aquelas que a gente ouve em Belém, por exemplo, né? Nós temos que levar e valorizar os nossos problemas também, né? Que eles precisam também de soluções e momentos como esse são momentos ideais para que a gente possa fazer prevalecer o que para nós é muito caro, né? Exatamente. Que são nossos valores. Isso, e não só os nossos problemas, mas as nossas potências e estratégias, sabe? Por exemplo, a Universidade Federal do Oeste do Pará. Qualquer pessoa que tem acesso à informação, à tecnologia e quiser entrar, por exemplo, no repositório de dissertações e teses da universidade, vai ver o tanto de intelectual e de pessoas pensando ciência e partindo dos princípios aqui do Baixo Amazonas, assim, e que tem rios, né, literalmente rios de distância daquilo que se está debatendo na Federal do Pará, em Belém. Então, é um momento para a gente pensar, sim, nas nossas demandas que são únicas e específicas, mas, sobretudo, pensar no nosso local no mundo, que é local de gente que cria, né, que é potência, que é resistência, que é intelectual, que está nos espaços de discussões, né, que escreve, que faz cerâmica, que faz pintura, né? Então, aqui a gente tem um universo de subjetividades, digamos assim. Ralana, eu digo o seguinte, hoje o mundo ficou muito moderno e os espaços ficaram democratizados, né? Com o advento das redes sociais, para o bem e para o mal, mas assim, elas deram a condição de nós não mais nos escondermos, né? Então, os problemas são iguais perante a todos, porque a gente tem a condição de mostrar aquilo que nos aflige e também aquilo que passa a ser para nós oportunidade. Então, esse momento é muito importante para todos nós, para que a gente levante nossas pautas, para que a gente, de alguma forma, tente resolver nossos problemas, né? E eventos como esse, para a gente encerrar, e eventos como esse são uma vitrine muito interessante, né? Exatamente. E pensar na tecnologia, que quando ela é bem utilizada, ela é uma aliada da gente, né? Então, é a tecnologia que tem a Starlink, né? Que vai ter a rede social, para pessoas, né, venderem suas produções, para a gente estar se comunicando com o resto do mundo, para a gente pensar num evento que pode ser transmitido para todo mundo, né? Então, a tecnologia ela é uma grande aliada. E a Expo Favela é esse lugar que abre alas para todo esse conhecimento, inclusive falando de empreendedores que estão falando ali de empreendimentos tecnológicos, né? Virtuais, né? Então, é esse lugar para a gente se conectar, né? É uma boa oportunidade. Isso. Ralana, te agradeço demais pela entrevista, nesse espaço que, de alguma forma, também ajuda a divulgar a Expo Favela e o trabalho de todos os panelistas que vão estar lá nas oficinas, que vão estar na Expo Favela Pará. Muito obrigado. Ralana, que é pesquisadora e mestranda na UFOPA. Pessoal, por hoje é só. Na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.